E se a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial? Já falando logo, esse vídeo vai ser repartido em duas partes. Então, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez eu já tenha lançado a parte 2. Nessa primeira parte dessa linha do tempo, eu vou responder como a Alemanha poderia ter ganho a Primeira Guerra Mundial. Então, dito isso, vamos ao vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, como a gente poderia fazer a Alemanha ganhar a Grande Guerra? Bem, a pergunta certa não é como a Alemanha poderia ter ganhado, e sim o porquê a Alemanha perdeu. Vamos analisar. A Alemanha tinha quase que o dobro da população francesa, uma das maiores indústrias do mundo e um dos maiores exércitos da Europa Central. E mesmo com tudo isso, a Alemanha ainda perdeu. E aí você me pergunta, o porquê? Bem, digamos que a Alemanha não tinha um dos melhores planos para vencer a Primeira Guerra. Porém, no mais, o que mais chocou o exército alemão foi a entrada do Reino Unido, que basicamente se transformou uma guerra europeia e uma guerra mundial. Então, o que acabou com a Alemanha na Primeira Guerra não foi a França, não foi a Rússia, e sim o Plano Schlieffen. Para quem não sabe, o Plano Schlieffen consistia no seguinte: a Alemanha iria invadir a Bélgica e atravessar a França até chegar em Paris. Depois disso, os franceses iriam se render e a Alemanha poderia focar na Rússia. E é isso, o plano alemão era esse. Então, se caso conseguíssemos mudar alguns detalhes do Plano Schlieffen, a vitória poderia ter sido conquistada pelo Império Alemão. No caso, dessa vez, ao invés de invadir a Bélgica, a Alemanha apenas defende sua fronteira com a França e resolve invadir a Rússia. Naquela época, os russos não eram dos melhores países do mundo com exército e essas coisas. Então, seria bem fácil para os alemães adentrar no território russo. E o Reino Unido? Bem, o Reino Unido, vendo a Alemanha conquistar cada vez mais territórios na Rússia, eles entrariam na guerra do lado da Entente para não ver o continente europeu ser conquistado pelos alemães. Outra coisa que a gente faria de diferente para a Alemanha ganhar a Primeira Guerra Mundial seria a entrada da Itália. Na nossa realidade, quando a guerra começou, a Itália alegou que o Tratado da Tríplice Aliança era apenas um tratado de defesa e por isso eles não entraram na guerra. Porém, o real motivo que a Itália não entrou na guerra era o fato da província de Trentino, que era uma província austríaca. E essa província de Trentino era uma província de povos italianos, então a Itália queria esses territórios, porém a Áustria recusou a dar para eles. Então, na nossa realidade, a Áustria-Hungria e o Império Alemão oferecem essa província para a Itália e também prometem alguns territórios e províncias e colônias da França. E nessa realidade, a Itália aceita. E voltando para a Rússia, cada dia que passa a Alemanha avança cada vez mais, e uma hora a situação ficaria insustentável, e perto de 1917 a Rússia já teria assinado o Tratado de Pax, similar ao Tratado de Brest-Litovsk, e o czar já teria ido para o exílio. Agora, sem a Rússia, a Alemanha pode mover 100% das suas tropas para o fronte da França. E pronto, agora sim a Alemanha poderia executar o Plano Schlieffen com sucesso. E como a França já estaria totalmente desgastada com a guerra, eles não conseguiriam segurar a ofensiva alemã. Alguns meses se passam e a Alemanha conquista Paris. E sem poder fazer muita coisa com o povo francês protestando a cada dia contra a guerra, a França se rende. Agora, com o Reino Unido sozinho na guerra, eles também se renderiam e resolvem assinar o Tratado de Paz. Após o término da Grande Guerra, a Europa seria mais ou menos assim. A gente pode ver bastante diferença nos Balcãs e na Rússia. Nos Balcãs a gente veria uma hegemonia gigante da Bulgária. Na Rússia a gente veria os territórios de influência alemã. E como funcionam esses territórios de influência alemã? Esses países formados pela Alemanha seriam na maioria governados por líderes alemães e eles também seriam dominados economicamente pela Alemanha.
Também teria estados fantoches otomanos, mas esses daí eu vou explicar no próximo vídeo. Agora, indo para o Tratado de Paz com a França, eles perderiam o resto da Alsácia e Lorena e teriam que ceder colônias na África e na Ásia para os impérios centrais. Já os britânicos, eles não perderiam nenhuma colônia, já que eles não foram invadidos, eles teriam apenas que pagar altas dívidas de guerra para os alemães. Agora, após o término da Grande Guerra, os tempos vão passando, e assim como o Tratado de Versalhes fez com a Alemanha, esse tratado com a Entente geraria sérias consequências para o futuro. Mas isso vocês só verão na parte 2 desse vídeo. Então, deixe o seu like, se inscreva e tchau!